Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Leia e esse aqui é meu canal. Para quem não me conhece, eu iniciei esse canal quando eu estava no processo de transição capilar. Com 6 meses de transição capilar eu decidi fazer o meu Big Shop e agora fez 2 anos que eu estou de cabelo cacheado. O meu último vídeo foi mostrando para vocês uma finalização rápida que eu faço às vezes quando estou com pressa. E eu passo muito tempo sem postar vídeo, né? Eu posto um vídeo aqui, depois passo muito tempo sem postar, posto 2 meses, tem diferenças de anos também. Só que dessa vez eu vou tentar trazer mais vídeos aqui de verdade pra vocês, que aproveitar que eu estou desocupada, pra não dizer que eu estou desempregada mesmo. Então eu vou tentar trazer aqui mais conteúdo e também mais conhecimentos, né? Porque esses 2 anos que eu passei de cabelo cacheado, ele me fez aprender muitas coisas e me fez conhecer o meu cabelo, que é uma coisa que eu acredito que muitas meninas que entraram no processo de transição precisam, né? Eu lembro que no início da minha transição capilar, às vezes eu tinha que repetir vídeos. Eu ia no canal, eu conheci uma garota que estava em transição, ou que tinha feito transição, e eu gostava de ver aqueles vídeos, de ver dicas, né, de ouvir as experiências dessas pessoas. Só que como eram poucas pessoas que eu conheci na época, acabava que eu tinha que repetir os mesmos vídeos como uma forma de me inspirar. E eu queria fazer basicamente isso com vocês. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem a minha história, a história da minha transição capilar e a minha experiência, né, nesse período de 2 anos de cabelo cacheado. A minha transição capilar eu fiz quando eu tinha 10 anos de química, né? Eu tinha 10 anos que eu estava fazendo química no meu cabelo sem parar. A cada 2 meses, a cada 3 meses eu estava passando progressiva no meu cabelo. E com esse período de tempo, acaba que a gente se desacostuma, né, de ter o cabelo cacheado. E esse período de 2 anos que eu estou com o cabelo cacheado, eu tive que me acostumar novamente com o meu cabelo cacheado. Trouxe alguns tópicos importantes para falar com vocês sobre essa experiência. Como vocês podem ver, o meu cabelo ele está maior, tá? Eu acabei de finalizar ele, por isso que ele está um pouco baixo. Geralmente eu gosto dele com mais volume e eu deixei ele um pouco baixo dessa vez para poder fazer o vídeo com vocês. E eu separei alguns tópicos e pontos importantes e eu vou iniciar falando como foi voltar aos cachos. Eu fiz um vídeo falando sobre o meu Big Shop e minha experiência, só que a experiência imediata não é a mesma experiência do processo que você tem. Porque eu tive uma experiência imediata, eu vi o meu cabelo curto, mas e o tempo que eu passei com aquele cabelo curto, como foi? Um dia difere muito dos meses que eu passei com ele, do cabelo curto. E assim, gente, uma dica que eu dou pra vocês antes de falar sobre isso se você for fazer o seu Big Shop, pense bem. Porque quando você tá no processo de transição, a sua mente só pede assim, ó, corta seu cabelo, corta esse cabelo, e você fica assim, se segurando. Eu não sei você, mas se você estiver em transição capilar, provavelmente você deve ter pelo menos cortado uma mecha do seu cabelo. Porque fica essa voz na sua cabeça, sabe? Que ela sobe assim, parece que ela vem lá de baixo, assim, corta esse cabelo. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava apenas com 6 meses de transição e, gente, assim, foi do nada. Não foi planejado assim, eu vou cortar meu cabelo tal dia. Não, não foi planejado. Eu estava na minha casa, de boa. Tipo assim, tinha toda na paz. Na paz, porque eu tava conseguindo usar meu cabelo, tava usando algumas mechas, tava usando rabo de cavalo, aqueles rabos de cavalo, aquelas lentes, né? E eu tava de boa com o meu cabelo. Do nada eu falei, não, eu tenho que fazer, veio na minha cabeça, eu tenho que fazer esse Big Shop. E veio um desespero assim, ó, se eu não fizer agora, eu vou desistir desses cachos. E aí, do nada, eu marquei, no mesmo dia eu marquei salão, no mesmo dia eu fui cortar, no mesmo dia eu fiquei com o cabelo curto. De imediato, quando eu fui cortar, a cabeleireira perguntou várias e várias vezes, você tem certeza? Seu cabelo tá muito curto, só tem 6 meses, você vai ficar com o cabelo bem curtinho, não vai dar nem pra fazer o corte que você quer. E eu insisti, corta logo esse cabelo, já tô aqui, já andei 1h30 de Uber, então eu quero cortar esse cabelo. E foi aí que eu deixei a mulher cortar meu cabelo. A minha experiência de imediata, quando eu vi meu cabelo, gente, eu odiei. Eu odiei. Porque, gente, quando você faz o seu Big Shop, os seus cachos, eles não vão estar cachos.
entendeu? Ele vai estar uma coisa que não tem nome, nem cacho, nem liso, ele vai estar assim, tipo, voltando, sabe? Quando você corta, o meu cabelo tava muito grande, então tinha ali aquele peso, fazia com que meu cacho ficasse mais aberto. Quando eu cortei meu cabelo, o meu cacho ainda tava assim, ó, será que ainda tem cabelo aqui? Aí ele tava meio espinhoso. Então assim, ele ficou sem formato nenhum. E aí bateu o desespero, meu Deus do céu, esse cabelo não vai cachear. No mesmo dia, gente, foi louco. No mesmo dia, eu fui num barbeiro depois que eu cheguei em casa. Eu não gostei. Fui lá no barbeiro cortar o resto do meu cabelo. Cortei meu cabelo igual o Joãozinho. Igual o Joãozinho. Gente, assim, eu fiquei com o cabelo bem curtinho. Foi um choque de primeiro, porque o Big Shop já tinha sido um choque. Só que pra mim não tava sendo suficiente. Eu fui lá e terminei de fazer a cagada. Eu cortei todo o meu cabelo. Beleza, ficou bonito. Mas, tipo assim, tu tem o teu cabelo grande e liso. Do nada, tu corta teu cabelo bem curtinho. Tu vai estranhar. E foi o que aconteceu comigo. Eu estranhei meu cabelo, eu me estranhei. Não gostei, não me senti bonita. E eu fiz um vídeo até na época falando sobre o Big Shop. Eu tinha feito meu Big Shop. Eu gostei dele depois que eu raspei. Mas do Big Shop, no primeiro corte, eu não gostei. Depois que eu raspei meu cabelo, que eu fui lá, lavei, finalizei, hidratei, eu amei porque os cachos apareceram. Mas se não fosse isso, gente, eu não teria gostado. Eu acredito que se eu tivesse ido lavar meu cabelo quando eu cheguei do meu Big Shop do primeiro salão, eu teria gostado. Só que como eu fui assim, gente, assim, foi tudo por impulso. Eu agi por impulso em todos os momentos. Eu já estava assustada com o Big Shop, aí fui por impulso e fui no barbeiro terminar de cortar meu cabelo. E eu acho que se eu tivesse continuado ele com aquele corte, porque eu tinha ido num salão muito bom, ele ia ficar com os cachinhos, com o tempo, ele ia retornando e ele ia ficar um corte bem legal. Mas eu tava desesperada, então... Porém, depois que eu fui no barbeiro, eu gostei. Fiquei muito bonita. Então, assim, a dica é, não haja por impulso. Pense muito, tipo assim, pense bastante antes de fazer o seu Big Shop. Pense nos prós, nos contras. Pense, gente, em cada detalhe. Respire. Marque uma data distante. Não marca assim, eu quero cortar meu cabelo, vou marcar hoje. Não marca hoje. Não faça o que a sua colega fez, porque você pode se arrepender. Então, marque assim para uns 7 dias, uns 10 dias, uns 20 dias, sabe? Pra você ter tempo de pensar, né? E você ter tempo de cancelar, caso você desista no meio do caminho. Porque a maioria dos salões, eles pedem um sinal, você dá um sinal. Se você cancelar, assim, tipo, no mesmo dia ou muito perto do dia, eles não devolvem o sinal. Então, vocês pensem muito antes de cortar. Desafios. Eu tive 2 desafios de imediato. Eu tive o desafio de voltar aos cachos e eu tive o desafio de ter o cabelo curto. O tamanho que eu nunca tive na minha vida. Não pense que é fácil porque o cabelo tá curto, porque não é. Você vai dormir com ele e você vai amassar ele todo. Quando você dorme com o cabelo grande, você amassa uma parte do cabelo, assim. Ó, ele tá reto, você amassa aqui, as pontas estão intactas. Então, tu só faz dar uma molhadinha, uma mexidinha, uma coisinha, né? Agora, você pega seu cabelo curto. Quando você amassa, o seu cabelo tá assim. Você amassa tudo. Então, quando você acorda, o cabelo tá todo amassado. O lado bom é que basta você consegue lavar todo dia até. Não que seja o ideal. Mas você consegue molhar, você consegue passar creme todo dia. Então, é o pós. Porém, se você tiver com pressa, você não consegue sair nas pressas. Porque você tá com seu cabelo grande, você amarra ele. Seu cabelo curto, você tem que dar um jeito nesse cabelo, porque não tem como amarrar. Meu cabelo tá Joãozinho, não tinha como amarrar. Porém, se você fizer seu Big Shop, seu cabelo maior, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Depende da pessoa. Tem gente que se adapta, tem gente que não. No meu caso, eu tive dificuldade com essa questão do cabelo ser muito curto. E ele vai crescendo. E no decorrer que ele vai crescendo, você vai querer retocar. Porque com o tempo, ele começa a ficar um corte estranho. Um corte muito estranho. Ele começa a crescer de formas diferentes. Então você tem que retocar. Só com retoque, eu passei o ano quase todo de 2024. Porque eu fiz o... Minto. 2024 para 2025, né? Foi quase um ano, sabe? No período, não foi um ano, não foi 2024 todo, foi 2024 até 2025, mantendo o corte. Eu não deixei meu cabelo crescer. O meu cabelo, para vocês terem noção, eu comecei a deixar meu cabelo crescer esse ano, começo de janeiro para cá. O meu último corte
foi em 2022, foi dia 28 de dezembro de 2025, do ano passado. Ou seja, daquele dia, do dia 28 até aqui que eu tô deixando crescer, sem cortar. Mas eu passei quase 1 ano e meio cortando meu cabelo constantemente. Muito tempo cortando meu cabelo. Por conta do quê? Porque quando o cabelo crescia, você queria manter aquele corte ou você queria consertar, porque não ficava legal. Esse foi um desafio. Já na parte do cabelo cacheado, é que quando você sai do seu cabelo liso, um cabelo sem frizz, um cabelo alinhado, para um cabelo cacheado, você se assusta porque você começa a querer que aquele cabelo cacheado tenha característica do cabelo liso. Você começa a tirar o frizz, você começa a tentar tirar o ressecado. O cabelo cacheado, ele tende a ser um pouco mais ressecado do que o cabelo liso. E o crespo, ainda mais. Porque o meu, gente, ele tem partes crespas e meu cabelo, ele é muito fechado. Então, ele tem facilidade de ter ressecamento, de ter frizz. E era uma coisa que eu tentava fugir o tempo todo. Só que, tipo assim, você querer um cabelo cacheado, sem frizz, alinhado, é bom você alisar o seu cabelo. Porque, gente, você não consegue fazer isso com o seu cabelo cacheado. E foi o que aconteceu comigo. Eu ficava tentando, então acabava que todo dia eu tinha que finalizar meu cabelo. Todo dia eu tinha que passar um creme, todo dia eu tinha que fazer alguma coisa. Entendeu? Naquela época, no início foi isso. Com o passar do tempo, o que foi melhorando foi justamente esse ponto. Que eu fui conhecendo o meu cabelo, que eu fui começando a me identificar com ele, que eu fui começando a aprender a finalizar ele. Hoje, gente, tipo, eu finalizo ele hoje. Eu passo 2 dias de boa com ele. Quando chega no 3º dia eu dou uma amarrada. Eu não consigo passar muito mais tempo, porque eu faço exercício físico, eu tenho facilidade de suar, eu moro no Ceará, entendeu? Então, eu não consigo passar muitos dias sem lavar o meu cabelo. Porém, eu consigo manter ele, entende? E era uma coisa que eu não conseguia no início, que hoje eu já consigo lidar, que é com o meu cabelo com frizz, com um pouco arrupiado, entendeu? E assim, a minha finalização, por exemplo, que foi outro desafio. A minha finalização no começo era só dedo liso. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Porque meu cabelo estava muito curto e até o pente, para fazer assim com o pente era difícil. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer uma fitagem e era, gente, assim, tempo muito demorado de finalização. Tu pega um cabelo bem curtinho e passa 1 hora para finalizar, isso não é normal não. Você passar 1 hora para finalizar um cabelo bem curtinho. E era uma coisa que eu fazia no início, sabe? Agora, minha finalização, se ela durar 5 minutos, é muito. Do jeito que tá, eu passo o creme. Não é sempre, mas tem, tipo assim, gente, na correria, eu não consigo parar e fazer uma fitagem. Eu lavo esse cabelo, eu passo um creme, mexo ele, jogo ele e pente, nem passo pela minha mão, só na hora de lavar. É uma das coisas que melhorou de um tempo pra cá, tá? Expectativas e realidade. Quando eu saí do liso, eu saí por alguns motivos. O liso tava me cansando justamente um ponto principal, que era ter que ir lá no salão finalizar, fazer o alisamento. Geralmente era com produtos muito fortes. Produtos assim, gente, que ardia meu olho. Nunca tava bom. Eu nunca tava me sentindo com o cabelo totalmente liso ou com o cabelo totalmente bonito. E na minha cabeça, quando eu fosse pros cachos, isso iria mudar. E quando eu fiz de um tempo, isso não mudou, sabe? No início, no sentido assim de... Porque como eu saí de um liso, porque nunca tava bom, eu fui pro cacheado que eu não tinha costume. Então eu tive que lidar com meus cachos. Eu tive que sair de uma coisa que eu não estava gostando para uma coisa que eu no início não iria gostar. Porque a gente está acostumado com cabelo sem frizz, um cabelo alinhado, que os cachos não vai oferecer. Ele pode oferecer, sim, menos frizz se você fizer algum tratamento, um pouco mais alinhado se você fizer uma finalização mais dedicada. Mas nem sempre ele vai conseguir entregar isso. Eu não estou dizendo pra você que eu me arrependi de ter saído do liso. Não, eu amei ir pros meus cachos. Mas a expectativa de sair do liso para ir pro cacho era justamente esse que eu falei. Isso não aconteceu no início. Hoje a diferença já é outra.
Eu acho meu cabelo lindo. O meu cabelo, gente, assim, ele tá cada vez mais lindo. Aqui nessa parte do meu cabelo tinha uma facilidade de ressecamento que vocês não têm noção. E olhar pra ele e ver esses cachos sendo formados me dá uma sensação tão boa, uma alegria, uma sensação de missão cumprida, sabe? Ver ele assim solto, ó. Ele ainda tá com algumas partes com durinho do creme que eu fico esperando sair naturalmente algumas partes. Mas eu passei um óleo pra tirar. Me dá uma sensação de missão cumprida. Eu tô feliz com meu cabelo hoje, mas no início eu tive que lidar com a realidade, que é expectativa e a realidade. Não supriu a minha expectativa no início, tá? Eu não vou dizer pra você que se você cortar o seu cabelo vai suprir de imediato, não vai. Porque tem a questão da adaptação, tem a questão da identificação, porque você tem o seu cabelo liso, você vai ter que se identificar com o seu cabelo cacheado. Sabe? Isso você vai ter que saber lidar. Nem sempre as garotas conseguem. Muitas garotas passam pela transição, passam pelo pit shop, mas depois voltam ao liso. Por quê? Porque não se identificaram. Isso é uma coisa que acontece com muitas garotas, que graças a Deus não aconteceu comigo. Porque assim, gente, passar todo aquele processo e voltar pro liso, assim, pra mim, seria muito, sei lá, não sei nem dizer o que é que ia ser. O que tive que aprender na prática. Quando eu olhava as meninas de cabelo cacheado, eu pensava assim, nossa, que lindo, não deve dar tanto trabalho. Porque eu via elas finalizar o cabelo dela e eu olhava pessoas que eram mais práticas, né? Pessoas que tinham mais prática, pessoas que lidavam bem com o cabelo. Então, quando elas diziam assim, eu finalizei meu cabelo e passei 10 dias sem lavar. Tinha muitas meninas que eu assistia que falavam isso, né? No TikTok, no Instagram, você vê as meninas falando, passei tantos dias sem lavar o cabelo. Então, assim, meu Deus, tanto dia o cabelo ainda tá assim, que incrível. Porque eu sabia que o meu cabelo liso, com alguns dias, a raiz já tava gritando, né? Então, eu tinha que toda a vida ter que lavar várias e várias vezes pra ele estar bonito quando eu fosse sair, sabe? Pra raiz não tá gritando. E, assim, eu vi aquela finalização, eu disse, não, vai ser fácil, eu vou fazer a minha finalização, vou passar muitos dias sem fazer de novo e tal. E na prática foi outra totalmente diferente. Não aconteceu, sabe? Eu tive dificuldade de aprender a finalizar, porque as minhas finalizações eram dedo liso era muitas horas e às vezes não ficava legal. E na prática não é isso, tá? Na prática não é. Outra coisa, as meninas usavam touca, né? Touca de cetim, amarravam o cabelo e iam dormir, acordavam, o sofá soltava, passava. Isso não acontece. Hoje eu nem uso touca de cetim. Eu não uso touca de cetim. Eu durmo sem touca de cetim. Eu não me mexo muito. Pra quem se mexe talvez seja o ideal. Mas quando eu usava touca de cetim, minha cabeça amacia toda amassada assim, ó. Aí quando eu ia soltar a cara toda, não ficava legal. Não ficava legal. Assim, quem usa e sabe usar, tá? Vocês têm que saber usar. Eu particularmente não uso. Quando eu vou dormir, eu faço deitar assim na cama, boto minha cabeça no travesseiro assim, acordo e faço assim. Pra mim dá certo. Eu indico usar uma touca de cetim maior. Mas como deu certo usar meu cabelo sem touca de cetim, eu nem uso. Só uso ele quando eu vou botar o capacete. Aí eu uso touca de cetim. Crescimento. Gente, eu recebi um comentário no meu último vídeo. Uma seguidora comentou assim, o seu cabelo demorou tanto a crescer, meu Deus. E assim, como eu falei no começo do vídeo, eu passei muito tempo mantendo um corte muito curto. Aquele pixel bem curtinho que eu tive, eu mantive ele por quase um ano. Eu tenho só 2 anos de Big Shop. Então foi praticamente um ano desses 2 anos só de crescimento. 1 ano mantendo um corte. O meu último corte foi, como eu falei, em novembro, dia 28 de novembro de 2025. A gente está em agosto, dia 20 de agosto. Tem alguns meses, entende? Então, assim, esse crescimento todo, ele é com base no período que eu deixei ele crescendo. Que é 1 ano de crescimento só. E assim, ao meu ver e à vista dos meus conhecidos, das pessoas que me conhecem, ao meu ver, à vista dos conhecidos, das pessoas que me conhecem, meu cabelo cresceu muito rápido. Porque o pessoal me viu com o cabelo bem curtinho no final do ano passado e agora ele tá desse tamanho, já tá batendo no meu ombro. Como eu fiz um corte em camadas, ó, como ele tá atrás, ele tá bem maior, sabe? Ó, porque na frente eu fiz tipo uma franjinha assim, atrás ele tá bem maior, ele cresceu muito.
E eu estou impressionada com esse crescimento. Pra mim parecia assim tão distante ele chegar a esse tamanho e ele tá aqui, grande, bonito, hidratado. O que me ajuda mais no meu crescimento, a primeira coisa, tem que tratar a sua mente, né? Eu falo assim pra vocês, sua, teu, é como se estivesse falando pra mim, sabe? Eu tive que tratar a minha mente. Porque primeiro a gente tem que pensar assim, o cabelo cresce. Não vamos criar uma expectativa assim, ó, vai crescer rápido. Não cria. Por mais que seu cabelo cresça rápido, não cria. Assim, ó, vai crescer. Quando? Não sei. Onde? Não sei. Vai crescer uma hora. Uma hora ele vai sair daqui. E esperar. E cuidar, né? Eu cuidei muito da raiz do meu cabelo. Passava óleo, né? Hoje eu passo um pouco. Geralmente eu passo só uma vez na semana. Às vezes passo o dia sem passar. Mas no início, assim, desse ano, eu passava muito óleo na raiz, fazia uma equitação. É uma coisa que eu tenho feito muito, que é pra melhorar também as pontas, porque se você deixa o seu cabelo crescer, mas você não cuida das pontas, o seu cabelo você vai ter que cortar, porque as pontas vai estar craqueladas e vai atrapalhar o crescimento. É incrível, né? Então, assim, eu tenho feito acidificação, o acidificante que eu tô usando é o da Apis, o marronzinho. Tô fazendo nutrição. O meu cabelo pede muita nutrição, então eu faço muita nutrição, hidratação uma vez na semana. Então, assim, tô fazendo uma rotina de tratamento, eu não parei. Eu nunca passei, desde que eu fiz meu Big Shop, em uma semana sem cuidar do meu cabelo. Ou saindo da rotina, não passei. O meu cabelo é uma das minhas prioridades. Eu cuido muito do meu cabelo pra ele estar saudável e ele crescer com saúde, certo? Pergunta importante. Eu voltaria ao meu liso? Gente, assim, o meu liso era muito lindo, tá? Eu era muito bonita de cabelo liso. Eu estou me achando muito bonita de cabelo cacheado. Mas o meu liso, ele me proporcionava beleza, mas ao mesmo tempo ele me proporcionava insegurança. Porque como meu cabelo crescia muito rápido, a minha raiz aparecia muito fácil. Então eu sempre estava insegura se ele estava legal ou não. Porque ou ele estava com a raiz inflada ou ele estava muito liso. Porque ele só ficava muito liso na primeira semana que eu alisava. Então, assim, se eu fosse pegar uma chuva, eu não sabia se ia ficar legal mais. Se eu fosse se eu fosse passar uma chapinha, se eu fosse pra academia com cabelo de chapinha, eu já ficava com a insegurança de que minha raiz estava crescendo. Então, assim, que minha raiz estava aparecendo. Então, assim, eu não voltaria ao liso. Porque o cacho, ele também me proporcionou beleza. Eu me sinto muito bonita. Eu comecei a perceber a minha beleza de um tempo pra cá, que as pessoas, eu senti mais, as pessoas me elogiam mais. As pessoas falam bem do meu cabelo, falam bem de mim. Eu até recebi um comentário recentemente falando assim, nossa, você não deveria ser bonita de cabelo liso. Uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, né, no trabalho. Você é muito mais. Eu não consigo te imaginar de cabelo liso. Gente, isso pra mim soou assim de um jeito tão. Não sei explicar pra vocês, sabe? Aí eu falei assim, mas as pessoas falam o contrário, as pessoas dizem que eu sou mais bonita de cabelo liso. Aí essa pessoa falou assim, não, eu não acho, eu acho que você com certeza deve ser muito mais bonita de cabelo cacheado. Aí eu me senti tão. Então assim, gente. Eu amo meu cabelo cacheado, eu não voltaria mais pro liso, eu não penso em voltar. Ele não tá me dando trabalho, como muitas meninas têm trabalho, até porque isso depende muito da curvatura e do gosto da pessoa. Porque se você gosta de um cabelo sem frizz, mais alinhado, ou então se você tem uma curvatura muito menor do que a minha e você gosta de cabelo sem frizz, bem alinhado, você não vai se sentir bonito com o cabelo cacheado, é muito difícil. Agora, se você gosta desse estilo de cabelo, de um cabelo mais bagunçado, de um volume maior, se você gosta assim de um estilo mais, sabe? Você vai gostar do seu cabelo cacheado. Eu, particularmente, não voltaria pro liso de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem. Gente, assim, todo o trabalho que eu tive pra voltar pro liso, não faria. Não voltaria pro liso. Última pergunta é: você recomendaria fazer a transição capilar e para quem? Eu super recomendo, tá? Eu recomendo demais fazer a transição capilar. Valeu muito a pena pra mim e eu sinto que pra muita gente vai valer a pena. Quando você se identifica, gente, vale muito a pena fazer a transição capilar. E para quem eu vou recomendar isso? Se você não se identifica mais com seu cabelo liso,
tá? Se você consegue passar algum tempo com o cabelo diferente do que você tem, que é com a sua raiz maior, que é fazendo uns penteados, tá? Eu recomendo pra você. Se você é uma pessoa que gosta de coisas diferentes, você não tem medo de mudar, eu recomendo, tá? Agora, se você tem medo de mudar, faça com calma. Eu recomendo pra qualquer pessoa. Só que você tem que saber fazer do jeito certo pra você. No meu caso, eu sou louca. Eu não sou normal, não. Eu simplesmente cortei meu cabelo, eu sou louca, tá? Agora, se você é uma pessoa normal, uma pessoa comum não, uma pessoa normal, faça com calma. Pense bem antes de começar. E se você começar, faça com calma. Sem pressa, gente. Assim, viva esse momento. Compra um rabo de cavalo, aquelas lace, faz uns penteados, sabe? Faz alguma coisa diferente. Tenha paciência. Agora, se você é uma pessoa, assim, corajosa, faça. Quanto antes você fazer, melhor. Por quê? Se você for corajosa. Porque vai passar mais rápido, o cabelo cresce mais rápido, você já fez, não tem mais como voltar atrás, só se crescer, então já tá ali. Porque se você passar muito tempo na transição, você corre o risco de desistir e alisar. Agora, se você já cortou, tu vai alisar teu cabelo desse tamanho aqui, não vai. Mas só se você for doida. Então, assim, gente, é isso. Esse vídeo foi só pra fazer um momento, assim, de conversa com vocês. Eu vou trazer mais conteúdo aqui pro meu canal. Finalização, dicas, vou trazer o máximo de dicas aqui pra vocês, tá? E eu espero que vocês acompanhem, tá? Que vocês possam me acompanhar, estejam presentes e que eu possa oferecer pra vocês o que vocês realmente precisam. E se vocês puderem me dar dicas do que vocês querem ver, comentem no vídeo, falem pra mim, gostaria de ver finalização, gostaria de ver umectação, gostaria de ver acidificação, fala pra mim que eu vou tentar ao máximo trazer aqui pra vocês. É isso, meninas, obrigada por ficar até o final, beijo pra vocês.